Olá, você sempre foi um grande defensor do indivíduo e das liberdades individuais. E hoje alega-se, clama-se aos quatro ventos que nunca antes na história deste mundo o indivíduo foi tão livre e as liberdades individuais tão, a liberdade individual tão disseminada. É verdade? Isso corresponde exatamente ao que acontece? Bom, eu acho que nesse assunto aí, como em muitos outros, existe uma confusão imensa entre o aspecto normativo da sociedade e a realidade social. Se você olhar a história só pelo ponto de vista da evolução das leis, da evolução do direito, você vai dizer exatamente isso, porque há uma série de leis para garantir liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo, leis que antes não existiam, evidentemente. Porém, você não pode esquecer que tudo aquilo que é normativo não expressa a realidade, mas expressa um ideal apenas. Se o Código Penal, por exemplo, não fosse normativo, não precisaria existir Código Penal, porque simplesmente não haveria crimes. Se a sociedade fosse igual àquilo que o Código Penal descreve, simplesmente os crimes não existiriam. O Código Penal existe precisamente porque a sociedade não é daquele jeito. Existe porque ele não é obedecido. E assim são todas as leis. As leis expressam um ideal que você quer atingir. Então, um valor a ser realizado e não a realidade do estado de coisas. Quando você olha a história social não por esse prisma jurídico, mas pelo prisma dos instrumentos de poder que estão à disposição do governante, você vê que os meios de restringir a liberdade hoje são infinitamente mais vastos do que qualquer tirano da humanidade poderia inventar. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, o FBI pode estar a 2 quilômetros gravando a nossa conversa, e você não vai nem saber. Eles podem grampear o seu telefone, podem hackear o seu computador, podem violar a sua correspondência, podem fazer o que quiser. Então, quer dizer, o Estado tem meios de ação hoje que lhe dão o domínio total sobre a vida dos indivíduos, coisa que ele nunca teve antes. Você imagina, por exemplo, às vezes na imagem vulgar, que é feita sobretudo com base na história jurídica, né? Então as pessoas imaginam, não, na Idade Média os camaradas viviam sob a tirania do Papa, etc, etc. Eu digo, muito bem, você imagina o Papa, no ano 1300, né, baixar um decreto, e quanto tempo esse decreto levava para chegar, por exemplo, sei lá, na Inglaterra? Não é isso? Meses. O emissário tinha que ir a cavalo, né? E no caminho ele podia ser assaltado, os inimigos podiam acabar com ele, e quando chegasse lá, bom, como é que o Papa ia ter o feedback se o decreto está sendo obedecido ou não? É outro problema. Portanto, você não tinha meios materiais de controle que apareceram muito depois. Então, quando você se enche de meios materiais de controle, você está tecnologicamente assegurado de que as pessoas vão fazer tudo o que você quer, você pode aí promulgar uma série de leis que asseguram liberdades a elas, porque isso não vai afetar o seu poder de maneira alguma. Os legisladores e governantes estão agindo o tempo todo. E para você parar um processo que eles desencadearam, leva um tempo, desgraçado. Por exemplo, projeto de lei. Estão aprendendo projeto de lei todo dia. Agora, como é que você vai fazer mobilizar a massa para ela se opor a um projeto de lei? Quanto tempo leva? Quanto tempo leva a discussão no parlamento e quanto tempo leva uma mobilização de 2 milhões, 3 milhões de pessoas? Então, isso quer dizer que o povo está sempre em desvantagem nesse aspecto. Por isso que eu digo, a norma é a seguinte: todo poder emana do povo e contra ele será exercido.